Se você quer emagrecer de forma leve, de uma vez por todas, você está no vídeo certo. Oi, gente! Essa é a nossa terceira aula do Mente Leve, Corpo Leve, onde a gente vai aprender a mudar o nosso corpo, mudando essa ferramenta incrível aqui que é a nossa mente. A gente já teve duas aulas, que é onde a gente falou sobre, primeira aula, o que se esconde atrás do seu peso, quais são as crenças, memórias, dores que se escondem atrás do seu peso e que te impedem de emagrecer. E na aula 2 a gente falou sobre quais os bloqueios, como identificar, os bloqueios que estão te impedindo de emagrecer, que estão atrasando a sua vida quando você tenta emagrecer e não consegue. E hoje é a nossa aula 3. E hoje a gente vai entender como que eu faço para mudar a minha mente e emagrecer de uma vez por todas de forma leve. Se você já assistiu às aulas anteriores, você deve estar com essa pergunta. E com certeza já deve ter identificado questões, crenças e exatamente por que você não está conseguindo emagrecer. Onde estão os pontos principais que têm te impedido de emagrecer. Então, quando a gente chega nesse lugar de conseguir começar a identificar, estou começando a perceber o que tem me bloqueado, onde foi que eu comecei a engordar, o que realmente estava acontecendo. E se você já começou na aula passada, a gente falou mais sobre o subconsciente, como que essa ferramenta funciona dentro da gente. Com certeza você está nesse lugar, já tenho alguma pista, já sei de onde é que vem essa minha questão com o peso. E hoje a gente vai falar sobre, cheguei nesse lugar de entender as minhas questões com o peso, como eu faço para mudar? Como que eu faço para fazer essa transformação agora da minha mente? Esse é um assunto que a gente trabalha dentro da mentoria Voe. O nosso processo da mentoria Voe, ele é muito mais do que te ajudar a emagrecer 10 quilos em 3 meses. Ele é um processo de te ajudar a aprender como que a sua mente funciona e fazer esse processo acontecer de dentro para fora, onde você consegue emagrecer de uma vez por todas, só que de forma leve para sempre. O nosso processo dentro da mentoria, ele não tem o intuito de fazer você fazer algo rápido para ter um resultado rápido, mas que você não saiba como manter depois. O nosso propósito é fazer você entender como que você resolve sua questão com peso de uma vez por todas. E esses pontos que eu vou trazer na aula de hoje, dentro daqui, para a gente começar a entender, é o que a gente bate profundamente na tecla dentro da mentoria e onde a gente tem exercícios, várias ferramentas que possibilitam a mudança da nossa mente. A nossa mente vai mudar quando a gente entender alguns aspectos. O primeiro deles, vamos começar entendendo que para a gente mudar a nossa mente, a gente precisa entender como ela funciona. Esse é o primeiro passo. Eu tenho que entender o funcionamento da minha mente. Imagina, se você quer consertar um relógio. Como é que você conserta um relógio? Você tem que entender como ele funciona. Você tem que entender como que ele foi feito. Você tem que entender quais são as peças, como que ele funciona. Aí você vai conseguir consertar o relógio. Agora, se você não entende nada sobre relógio, não entende como ele funciona, acha que as coisas acontecem no modo aleatório, ele vai passando as horas automaticamente e não tem uma engrenagem que funciona atrás dele, ele não vai acontecer. Então, a mente é a mesma coisa. Não está acontecendo nada aleatório dentro da sua mente. Às vezes as pessoas falam assim, do nada me aconteceu tal coisa. Então, eu estava lá andando e aí do nada tal coisa aconteceu. Só que, vê só. Do nada, nada acontece. Porque dentro desse mundo as coisas elas funcionam através de um princípio de causa e efeito. Muitas das causas a gente não vê a partir dos nossos 5 sentidos. Então a gente diz que elas não existem. Mas a maior parte das causas, a maioria delas são invisíveis aos nossos olhos. Então por isso que a gente usa muito o termo do nada. Do nada eu engordei. Do nada eu estava lá, do nada. Não foi do nada, sabe? Você pode não ver o que está acontecendo, você pode não perceber qual é a crença, mas não existe do nada. Então, quando a gente quer fazer esse processo, o primeiro ponto é eu preciso ter muita clareza de como a minha mente funciona.
E o primeiro passo que a gente começa a entender dentro da mentoria é a autossabotagem, o funcionamento da autossabotagem dentro da nossa mente. Porque é onde a gente realmente trava o nosso processo de emagrecimento, é na autossabotagem. Porque começa assim, você observa como é, você está no modo automático na vida, andando, fazendo suas coisas, correndo de um lado para o outro, blá, 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 reclamando do peso, blá, né? Já acostumou a reclamar do peso, já meio que virou um hábito, já é um assunto que você fala com todo mundo, e você já sabe o que é, que eu não consigo emagrecer, então já virou um hábito reclamar disso, ou você nem se dá conta que você está acima do peso e você está andando pela vida. Até que um dia, alguma coisa acontece, algum gatilho, que a gente chama de dispara, e esse gatilho faz você lembrar que você está acima do peso. O que é esse gatilho? Alguém fez algum comentário, tipo, nossa, acho que você engordou, né? Ou você foi tirar uma foto e a foto não ficou legal. Você foi colocar uma roupa e nenhuma roupa ficou boa. Você foi se pesar e viu que o número da balança tinha aumentado muito. Foi comprar uma roupa e viu que algum gatilho desperta para você para o fato de... Caraca, eu preciso emagrecer, cara. Não tem jeito, eu preciso emagrecer, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso emagrecer. Esse é o primeiro ponto de todo mundo. E aí, o que começa a acontecer? A mente começa a te trazer ideias de como você vai fazer isso, tá? Quais as ideias que ela tem? As únicas ideias que ela tem são as ideias que você teve no passado. Vou cortar tudo. O que funcionou? Eu vou cortar a alimentação, vou fazer uma dieta restritiva, vou ir numa nutricionista nova, vou começar a fazer academia, vou começar a correr, vou fazer tal coisa. A mente traz alguma coisa que você precisa fazer do lado de fora, externa. Beleza até aqui, né? Se funcionasse, teria beleza até aqui, é isso. Agora, você inicia o seu processo e você começa a fazer isso. Então, você vai lá, né? Segunda-feira, né? Segunda-feira a gente começa. Segunda-feira, você começa o processo. Seja dieta, seja visita na Nutri, seja atividade física. Mas, o que acontece? Você não sabe ainda como fazer isso. Parece que é uma coisa simples. Roberta, mas é só parar de comer, fechar a boca e fazer atividade física. Não pode ser nada complexo. Tanta gente consegue fazer isso. Por que eu não consigo? Talvez você já tenha se deparado com essa frase. O fato é, não é algo simples. Pode parecer, porque todo mundo consegue. Não é todo mundo, né? Mas a gente fala isso, né? Todo mundo consegue mesmo. Não é todo mundo. Muita gente não consegue. Por que muita gente não consegue? Porque não sabe fazer isso. Não tem consciência de como fazer isso. Não basta você simplesmente dizer assim, até ontem eu estava fazendo isso. A partir de agora eu vou fazer isso. Não funciona assim. Não dentro da nossa mente. A mente quer que você continue fazendo as coisas do jeito que você sempre fez. Independente se isso for bom ou ruim. Ela não tem esse filtro. Ela só quer que você se mantenha fazendo a mesma coisa que você sempre fez. Esse é o grande problema, que a gente não consegue sair da estagnação e nem fazer nenhuma mudança grande na nossa vida. Porque a mente não está a nosso favor. A mente sempre vai querer que você poupe energia e fique fazendo as coisas do jeito que está. Então, a própria atividade física, ela é instintivamente bloqueada pela nossa mente. Porque nossa mente, nosso cérebro, ele é mesmo o cérebro da época das cavernas. Então, quando você quer começar a fazer uma atividade física, você vai gastar energia. Inconsciente, lá dentro da sua mente, o seu inconsciente não tem razão para gastar energia. Entende? Porque ele ainda pensa de uma forma muito primitiva, onde a gente tem que estocar energia e não gastar energia. Porque ele não consegue perceber que antigamente precisava estocar energia. Por quê? Porque para comer você tinha que andar 20 quilômetros, encontrar um animal, matar o animal, comer, estocar a comida. Então gastar energia era uma coisa burra, né? O que acontece é que o mundo mudou e as coisas se tornaram muito fáceis para o nosso acesso. A gente não precisa caminhar mais 20 quilômetros para comer. A gente não precisa mais fazer um esforço para comer. E a comida se tornou excessiva. Só que o nosso cérebro não mudou, ele continua funcionando do mesmo jeito. Ele ainda acha que eu tenho que poupar energia. Então, instintivamente,
o cérebro, a sua mente, quando você tentar gastar mais energia e consumir menos, vai tentar te boicotar. Então, só aqui a mente já começa a te auto-sabotar. E aí você vai dizer assim, cara, eu preciso de mais força de vontade para conseguir fazer isso. Eu preciso de mais disciplina, de mais motivação, de mais foco, sabe um monte de palavra que a gente vai ouvindo, é verdade, me falta disciplina, é isso que eu não tenho, por isso que eu não emagreço. Tá bom, mas serve de quê você dizer que você não tem mais disciplina? Tá ajudando em quê? Em nada. Então, o fato é, não adianta eu continuar repetindo que, é que eu não tenho força de vontade, é que eu não sou disciplinada, é que eu sou muito preguiçosa, sabe? Falta vergonha na cara de verdade pra mim, porque olha, eu deveria ter, entende? Todas essas coisas, elas não são reais e elas só estão atrapalhando o seu processo. O ponto é, nada disso é verdade. A verdade é, o seu subconsciente tem razões para eles muito palpáveis do porquê não é seguro para você emagrecer. Não é seguro para você começar essa dieta e fazer atividade física. Inconscientemente falando, ele vai tentar te puxar para trás. Agora você vai querer colocar força, porque é o que a gente aprendeu. Coloca mais força de vontade, coloca mais ódio, coloca mais motivação. E você bota por um tempo, mais um pouquinho. E aí você aguenta mais um pouco fazendo isso na força do ódio, né? Na força. Ai, que saco ter que fazer essa dieta. Nossa, isso é muito ruim ter que comer isso. Nossa, eu tô morrendo de fome, como é difícil fazer dieta. Aí você vai reclamando, você vai fazendo. Até que chega um tempo, chega uma hora em que tudo vai por água abaixo. Você não sustenta. Ou seja, nesse momento, a sua mente subconsciente te auto-sabotou. Ela fez você meter o pé na jaca e você comeu mais do que você tinha planejado. Ela cria alguma coisa e você não consegue mais ir para a academia fazer exercício. Às vezes você fica doente e não consegue mais cuidar de si. N formas de autossabotagem. Surge algum problema na sua família, você tem que se dedicar mais para sua família e não consegue mais cuidar de si. O trabalho aumenta, as coisas apertam e você vai precisar agora dedicar mais tempo para o trabalho e para de cuidar de si. Tudo formas que a mente subconsciente cria para te auto-sabotar. E aí, o seu processo de emagrecimento para novamente. E aí você fica, que saco, olha, eu de novo não consigo fazer, eu de novo realmente não consigo fazer, não dá. Não. E aí você começa a entrar no piloto automático de novo. E aí vai, mais um tempo. Fica no piloto automático, tipo assim, eu não consigo mesmo, então eu não vou nem tentar, quer saber? Vou botar o pé na jaca. Já que eu não consegui manter, vou comer tudo que tem pela frente. Já que eu não consegui um dia na academia, também não vou mais. E a mente entra naquele 8 ou 80. Ou eu tô fazendo tudo ou eu não tô fazendo nada. E aí, dane-se, não quero mais fazer, porque tem que fazer todo esse esforço para emagrecer e não quero mais. Tá, isso passa um tempo. Até, novamente, um gatilho acordar você e dizer, meu Deus, mas não dá para viver assim. Não dá para ficar nesse corpo. Cara, eu preciso emagrecer. Eu preciso fazer alguma coisa. E de novo, não, eu vou emagrecer, eu vou fazer. Eu vou achar força de vontade, eu vou fazer isso aqui acontecer. Aí, o que a mente traz de novo? O que dei para fazer? A mesma coisa. Ai, meu Deus, eu acho que agora eu vou fazer uma cirurgia. Vou fazer uma cirurgia para tirar essa barriga que tá horrível, vou fazer uma lipo para tirar toda essa gordura, vou fazer alguma coisa. Aí a mente começa todas as ações externas. E aí tudo acontece novamente do mesmo jeito. Olha, observa se durante toda a sua vida não foi um ciclo exatamente assim. Então, existem períodos onde você está na força fazendo, aí você cansa, aí você larga, abandona tudo e aí você de novo acorda para a realidade, meu Deus, não dá para continuar assim. Alguma dor ativa em você, que você está acima do peso e você tenta de novo. E assim vai, até infinito e além. Até você chegar aqui nessa aula, na verdade, e você começar a entender o funcionamento da sua linda, maravilhosa mente que não está te ajudando.
não está colaborando com você. E você vai precisar aprender como lidar com ela para ela colaborar com você. Senão, não vai ter jeito. O seu ciclo ele vai ser sempre o mesmo ciclo. Você vai um pouquinho, descamba tudo, vai um pouquinho, descamba tudo, vai um pouquinho, infinito, gente. Não vai acabar. O grande ponto que a gente aprofunda dentro da mentoria é isso, é você começar agora, você entende esse ponto. Estou aqui, decidi, vou emagrecer, beleza. A gente vai criar um plano para você emagrecer. Mas esse plano ele não pode ser só externo. Ele não pode ser só vou cortar tudo que eu estou comendo, fazer atividade física. Não pode ser só externo. Ele precisa ser primeiro interno. Então a gente precisa fazer primeiro uma varredura de todas as suas memórias, as suas crenças sobre emagrecer. Sobre o que você acha que pode ter de errado e de ruim no corpo magro. Sobre qual é a sua visão para as mulheres que têm um corpo magro. É só você fazer eu fiz esse exercício com vocês nas aulas anteriores, né? Faz esse exercício, olha para as pessoas que têm um corpo magro. Você realmente quer ser aquela pessoa? Você realmente quer se tornar essa pessoa? E você vai perceber que o seu subconsciente não quer se tornar aquela pessoa. Então ele fica ali te auto-sabotando porque você não quer se tornar a pessoa magra de verdade. Você conscientemente quer, todo mundo quer. Mas inconscientemente tem um medo, tem um receio, tem um bloqueio de tudo que pode vir a acontecer se você se tornar a pessoa magra, bonita, gostosa, que chama atenção, que é maravilhosa, que é linda. Entende? Existe eu sempre falo que existe uma coragem para se tornar essa pessoa de verdade, sabe? Existe uma coragem para você se tornar a pessoa bonita, gostosa, maravilhosa, que chama atenção. Por quê? Porque culturalmente falando, a gente vive numa sociedade que é bem mais bonito você não se achar. Eu vou usar esse termo, porque esse termo é bem conhecido. Você não se acha muito. Se você tem alguma coisa boa, fica para você. Agora, se você tem uma desgraça, conta para todo mundo. Fala para todo mundo. Agora, coisa boa, não conta para ninguém. Sabe? Se você é muito bonita, tem alguma coisa errada. Sabe? Todo mundo fala daquela pessoa muito bonita. Tá todo mundo olhando para aquela pessoa muito bonita. Então, existe um peso para carregar, que muitas das vezes a gente tem medo de se tornar essa pessoa. Até porque, na maior parte do tempo, sem eu perceber, eu mesma estou julgando esse tipo de pessoa. Eu mesma estou criticando esse tipo de pessoa. Né? A gente não percebe, mas o subconsciente ouve tudo o que a gente fala. Tem aquela famosa frase que diz assim: cuidado com o que você pede, porque tudo que você pede se tornará realidade. Tudo que você pedir insistentemente, você vai receber. Só que não é o pedir através da sua fala, é o pedir através daquilo que você sente. Então, quando você olha para uma mulher com um corpo bonito e você sente um incômodo, você está pedindo para o universo não te dar aquilo, porque aquilo é ruim, aquilo não é legal. Então, existe um trabalho interno que precisa ser feito, de começar a olhar para essas mulheres, para esses corpos, para tudo isso e dizer: isso é lindo, isso é bonito, eu quero isso para mim, isso é divino, não tem nada de errado com isso. E para isso a gente precisa fazer uma varredura em todas as suas crenças, as suas ideias, por que você armazenou que isso é ruim de alguma forma. Por que você armazenou, eu estava falando com uma aluna nessa semana no atendimento, e aí ela estava me falando, tipo assim, o que de pior pode acontecer se você realmente conseguir emagrecer e ficar maravilhosa? Ela disse, na hora disso, meu marido surta daí, porque ele já tem ciúme desse jeito. Se eu emagrecer e ficar gostosa, meu Deus do céu, não vou ter paz. Pois é. Conscientemente, ela me diz assim, mas dane-se meu marido, eu não quero saber o que ele pensa, eu vou emagrecer e pronto. Tá bom, conscientemente pode falar isso.
Mas se o sentimento é, cara, eu vou perder minha paz se eu emagrecer, o subconsciente vai dizer, não, se perder sua paz a gente não vai não vai emagrecer, eu não vou deixar. Então entende que dentro de você tem duas pessoas, uma querendo fazer o negócio acontecer e uma dizendo, não, isso não é bom, eu não quero, não vai. Você consegue sentir isso? Eu quero que você faça esse exercício de sentir esse não grande, profundo que tem dentro de você. Porque ao sentir isso, você vai poder ver, colocar luz, sabe? A gente não consegue mudar aquilo que a gente não enxerga, que a gente não vê, que a gente ignora. Não tem como. A gente só consegue mudar aquilo que a gente coloca luz. Eu digo, olha aqui, olha o que a minha mente está dizendo, que se eu emagrecer, vai acontecer isso, 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 e ela não quer. Então, ela está fazendo o quê com o meu processo de emagrecimento? Sabotando. E vai sabotar até eu convencer a minha mente de que não, isso é bom para mim, isso vai ser legal para mim. E aí eu preciso fazer o quê? Uma mudança na minha autoimagem, na minha forma de me ver, na minha forma de ser. Existe dentro de mim, da minha mente, uma autoimagem daquilo que eu sou, da minha forma física, dos meus comportamentos, das minhas atitudes. Existe uma autoimagem, uma forma que eu me enxergo. E essa autoimagem, ela é replicada para o lado de fora. Então, e o que acontece com a autoimagem? Todo dia, quando você olha no espelho, você reforça a sua autoimagem, porque você olha para o espelho, e quando você olha para o espelho, você olha para onde? Para todos os seus defeitos. Tudo que você tem de ruim, tudo que não é bom em você, você bota o olhar aonde? Lá. Exatamente lá. E aí, o que acontece? Você reforça a autoimagem negativa que você tem sobre você mesma. E lembra, tudo que a gente pede se torna realidade. Ao sentir isso, eu coloco mais energia nisso, mais disso eu vejo, mais disso cresce. Por isso que quem tem problema com a barriga, as pessoas dizem, eu odeio minha barriga. Quanto mais odiar a barriga, mais ela cresce. Essa é a lei. Quanto mais você odiar a sua barriga, quanto mais você olhar, todo dia você olha para a barriga e diz, nossa, como você está horrível, nossa, como você está enorme, mais ela cresce. Mais ela cresce. Então, o ponto todo na mudança da autoimagem é eu, além de mudar as minhas crenças, começar a fazer um processo de dizer, não, tem muita coisa boa em mim. Muita coisa boa. E aí, existe um ponto, né, que a gente chama de aceitação, né? O que é a aceitação? A aceitação é entender que a realidade desse momento é essa. Que se você está 10 quilos acima do peso, 20 quilos acima do peso, 30 quilos acima do peso, 40 quilos acima do peso, seja lá o quanto você estiver acima do seu peso, a realidade não vai mudar agora. Ela não vai mudar nesse instante. Ela tem um tempo para acontecer. E o fato é que enquanto eu não aceito que essa é a minha realidade, eu não mudo. Não tem o que fazer. Então, o ponto é, as pessoas acham que aceitar a realidade é acomodar na realidade. Então, eu vou aceitar que eu sou assim e eu não vou ter força para mudar. Bom, é o contrário. Quando você aceita que é o que tem, você vai olhar no espelho e você vai se... Às vezes a gente cria uma distância da gente que a gente nem se olha mais no espelho. Eu nem quero mais ver o tamanho que eu tô. Eu nem quero mais me ver. Mas aí você vai criando um distanciamento de você. Você vai criando uma repulsa de você. Um sentimento ruim sobre você mesma. E não vai ter uma mudança possível com esse distanciamento de você. Porque a mudança eficaz, ela só é possível quando eu me aproximo de mim. E eu junto essas duas que existem dentro de mim, uma puxando para um lado e outra puxando para o outro, e eu faço elas combinarem, dizendo assim, vamos combinar que a gente quer a mesma coisa. Para isso, eu preciso me aproximar de mim. Eu preciso fazer essa aproximação e dizer, estamos juntos aqui, vamos fazer isso aqui acontecer. Mas para isso, eu preciso olhar para mim e dizer, o que eu fiz até hoje com os meus pensamentos, com as minhas crenças, com as minhas emoções,
foi tornar esse corpo que ele é hoje. Isso daqui. Então eu paro de brigar com isso daqui. E eu começo a olhar para isso daqui com amor e com carinho. E isso daqui só pode mudar se tiver amor e carinho envolvido. Senão, não vai mudar, gente. Porque imagina que são duas pessoas, tá? Separa essas duas pessoas, essas duas vozes. Tá o seu corpo aqui e tá você aqui, tá? Aí você olha para o seu corpo, né? E você diz assim, nossa senhora, como você tá enorme. Meu Deus, você tá horrível. Olha como você tá gorda, olha como você tá feia, olha essa barriga, olha esse braço. Como que essa pessoa aqui se sente? São duas pessoas. Como que essa pessoa aqui se sente? Ah, legal. Vamos fazer atividade física, comer direito pra gente mudar? Não. O que ela tem vontade de fazer? Comer mais. Sabe por quê? Porque ela fica tão triste, tão deprimida, tão frustrada, tão dolorida, que ela quer comer mais. Aí ela vai lá e se panturra mais. Aí ela volta aqui e essa voz diz o quê? Olha só, você não consegue se controlar, você come tudo errado, olha como você come, parece uma draga comendo, meu Deus, como você é horrível. Ela fica com vontade de mudar? Não, ela fica com vontade de fazer o quê? Comer mais. Aí eu vou lá e como mais, como mais, como mais. Esse processo você nem percebe que está acontecendo dentro de você. Você nem vê acontecendo. Porque você está tão no piloto automático e está tão acostumada e viciada a se criticar, a se xingar, a brigar com você, que você nem percebe que você faz isso. Sabe? Toda vez que você fala assim, nossa, eu sou muito preguiçosa, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, negativamente, imagina duas pessoas. Imagina você falando isso para uma outra pessoa. Essa outra pessoa vai ter vontade de colaborar com você e fazer o que você quer? Óbvio que não. O mesmo acontece com você mesma. Se você ficar o tempo todo dizendo você está horrível, você está enorme, você está não sei o quê, essa pessoinha aqui não vai ter vontade nenhuma de fazer uma mudança. Ou seja, você mesma começa a sabotar o plano que essa da mente aqui criou. A mente criou um plano. Vou fazer uma dieta, porque eu estou muito gorda, porque eu estou enorme, vou emagrecer. Tá bom, você criou um plano. Mas você vai precisar da ajuda dessa outra pessoa aqui, que está no seu subconsciente. Aí essa pessoa aqui que decidiu, não sabe que essa pessoa aqui também tem dor, também fica triste, também se magoa. E aí ela fica dizendo, porque você tem que emagrecer, porque você está gorda, você tem que emagrecer, porque você está gorda, você tem que emagrecer. Entende? E às vezes essa daqui desenvolveu uma força muito grande, ela puxa essa daqui. Ela vai, e vai um tempo. Mas assim, vai num lugar de cansaço, vai num lugar de mal-estar. Agora imagina que essas duas resolvem colaborar uma com a outra. E elas decidem então fazer as pazes. E essa voz aqui para de dizer para essa aqui que ela está horrível. E começa a dizer, é o que a gente tem. Até hoje a gente conseguiu fazer isso, agora a gente vai mudar. Por quê? Porque eu me amo, porque eu gosto de mim, porque eu quero fazer isso diferente. Por que você está comendo direito e fazendo atividade física? Aí para emagrecer. Para emagrecer não vai funcionar. Porque para emagrecer, você está dizendo para você que você está gorda, que você não está legal. Entende? Agora se você começar a dizer, eu estou fazendo isso porque eu gosto de mim, eu estou fazendo isso para cuidar de mim. Sabe? Para me dar amor. O peso vai ser uma consequência. Óbvio que você vai emagrecer. Óbvio que o seu corpo vai mudar. Só que quando você aprende a fazer isso de verdade, você nunca mais tem medo de engordar. Você nunca mais tem medo de voltar. Porque você sabe que é só você se dar amor que você volta. É só você se dar amor, se tratar com carinho, aprender a conversar com essa outra voz dentro de você. E alinhar que vocês querem ir para o mesmo lugar, que aquilo vai, sabe? Aquilo anda. Então, o processo da mudança da nossa mente exige esse entendimento do nosso funcionamento da nossa mente. Sabe? Tanto o funcionamento da autossabotagem que me puxa para baixo, que faz tudo acontecer,
tanto o processo de como é que eu faço essa virada de chave para fazer essa minha mente subconsciente, essa outra voz que existe dentro de mim, me mandando comer doce, me mandando comer bolo, me mandando comer um monte de porcaria, me mandando não ir fazer atividade física, sabe? Vai fazendo com que você sabote seu processo, você vai conversando com ela a partir do momento que você vai entendendo ela e você vai ficando do lado dela. Entende? Então, esse é o principal ponto. Quando a gente está dentro da mentoria Voe, que é o processo que vai começar agora em abril, né, a nossa turma, a gente tem 3 meses onde a gente faz passo a passo um entendimento dessa mente, só que com exercícios muito práticos. O nosso primeiro passo dentro da mentoria, para a gente ter ideia, a gente precisa fazer uma limpeza de crenças e dores e traumas muito profundos que ficaram armazenados na nossa vida. Coisas que a gente carrega muitas vezes lá da nossa infância, coisas que a gente carrega lá da barriga da nossa mãe, memórias que a gente carrega, inclusive, que nem são nossas, são da nossa mãe, são do nosso pai, são da nossa ancestralidade. Tudo isso impacta na nossa relação com a gente mesma e impacta no nosso corpo, na forma do nosso corpo. Então, a gente faz o primeiro passo, é toda uma limpeza dessas memórias e crenças profundas. No segundo passo, o próximo passo, a gente aprende a fazer esse diálogo interno comigo, a cuidar de mim, a mudar a minha forma de pensar sobre mim, sobre o mundo, sobre as relações, sobre o meu trabalho, porque o grande ponto que às vezes a gente não entende, né, do emagrecimento é que o emagrecimento ele não acontece de forma isolada. Por exemplo, eu estou com um desafio muito grande no meu relacionamento, mas eu quero emagrecer. Tá bom? Mas a gente vai ter que olhar para o desafio do relacionamento também. Porque o emagrecimento ele não está acontecendo de forma isolada. Quem muda é você. E se você muda nos seus relacionamentos, você muda na relação do seu trabalho, você muda com o seu corpo, você muda a relação com a sua família. Tudo muda. Porque o grande ponto é que quando a gente muda a nossa forma de mente, a nossa forma de se enxergar, a gente muda a forma de enxergar os outros. E aí as nossas relações mudam. O peso, ele é a pontinha do iceberg. Às vezes a gente fica tão focado no peso, tem que emagrecer, para não olhar para o real problema do que está acontecendo na minha vida. Se eu olhar para a minha vida, o que me impede de emagrecer é que eu não consigo dizer não, eu fico fazendo tudo para todo mundo. E aí você fica lá batendo em você querendo emagrecer. Mas você não consegue, porque você está presa nessa crença de tem que fazer tudo para todo mundo, que tem que agradar todo mundo, que se não é você, nada se resolve na sua família, na sua casa. Então, se não resolver isso aqui, não vai resolver a questão com o peso. Então, quando a gente vem para a mentoria Voe, a gente vem num lugar de eu estou decidida a fazer uma mudança. Eu estou decidida a mudar não só o meu peso, mas eu estou decidida a mudar a minha vida. Eu estou decidida a mudar a minha forma de ser. Sabe aquele momento? Eu tive muitos momentos desses na minha vida que era assim, cara, eu não me aguento mais. Sabe? Eu estou tão chata, eu estou tão pesada, tudo é tão difícil para mim. Porque quando a gente tem uma mente muito pesada, tudo é difícil. Sabe? Tudo é pesado, tudo sempre é uma correria, eu não tenho tempo para nada. Sabe? A nossa visão em relação às coisas é pesada. Automaticamente eu sou uma pessoa mais pesada. Automaticamente minhas relações são pesadas, todas elas, né? De trabalho, de relacionamento, de família. O que a gente pode mudar? Não que os outros não sejam um desafio, né? Muitas vezes a família é um desafio, o relacionamento é um desafio. Mas o que a gente realmente pode mudar? A gente mesmo. É o único poder que a gente tem e é o maior poder que a gente tem quando a gente assume esse poder que, cara, eu posso mudar. Eu posso mudar a mim mesma, eu posso mudar a minha forma de enxergar as coisas. E quando isso muda, tudo muda. Todas as coisas mudam ao nosso redor. E o peso passa a ser um deles, mas ele é uma consequência. Embora a mentoria Voe ela seja um processo focado no emagrecimento, né, focado em a gente mudar o nosso corpo, o resultado que a gente tem não é apenas de mudar o nosso corpo,
O resultado que a gente tem impacta várias áreas da nossa vida. Porque a gente vai começar a perceber que o peso, ele é apenas uma consequência da forma que eu penso, da forma que eu sou, da forma que eu sinto, da forma que eu me relaciono, da forma que eu vivo a minha vida. E quando a gente se permite mudar, sabe, fazer isso acontecer, os resultados são incríveis. Na próxima aula, na nossa aula 4, a gente vai falar sobre alguns exercícios que eu já vou começar a passar para vocês aplicarem no dia a dia de vocês, para realmente começar a mudar essa mente, né? Com tudo que vocês já viram aqui, tem várias coisas que vocês já podem colocar em prática. Várias coisas que você foi vendo, percebendo, você já pode mudar a sua percepção e colocar em prática. Agora, tem coisas que a gente só vai conseguir fazer com bastante tempo, né? Não vai ser numa aula aqui curtinha que a gente vai conseguir fazer. A gente precisa de uma troca. As nossas aulas da mentoria, para vocês terem ideia, elas duram 3 horas. São 3 horas por semana que a gente fica juntas, sabe? Falando sobre você, falando sobre os seus desafios, falando sobre o que você precisa fazer, sobre como que você vai fazer isso, com técnicas, com ferramentas. Só que são 3 horas, sabe? E é um grupo pequeno de pessoas para poder dar atenção para todo mundo. E então é algo muito personalizado. Mas na próxima aula eu vou trazer algumas ferramentas que vocês já podem começar a aplicar na vida de vocês. Mas se você sente o seu chamado para fazer uma transformação profunda na sua vida, já clica aqui, garante a sua vaga na Mentoria Voa e faz a sua aplicação. Se a gente vai fazer uma avaliação da sua aplicação, se a gente vê que a mentoria é para você, que você se encaixa nos requisitos para estar dentro da mentoria, a gente passa como funciona e já reserva a sua vaga, já que essa turma vão ser poucas pessoas. Ok? Então eu vejo vocês na nossa aula 4. E se você sentiu que esse vídeo pode ajudar alguma pessoa, alguém que você gostaria de compartilhar, clica aqui e compartilha esse vídeo com ela. E também deixa o seu like, por favor, que ajuda o nosso vídeo a ser divulgado para mais pessoas. E também o seu comentário falando sobre se fez sentido para você, se alguma ficha caiu, se essas aulas estão fazendo diferença para você. Um beijo e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!